Ok, más notícias. Você foi raptado. Não há tempo para explicar, vamos apenas sair daqui. Então, você se encontra em uma cela escura com um chão de terra e uma janela pequena a uma altura 2 vezes maior que a sua. Não tem comida, nem água, mas tem uma pá. Por que eles deixaram uma pá? Não me pergunte, eu não sei. Apenas fique feliz por ter isso. No entanto, você não pode cavar para sair porque as paredes são parcialmente subterrâneas. E então, como você sai dessa? Você ainda pode cavar e fazer uma pilha alta de terra que o fará alcançar a janela e sair de lá. Então, você faz exatamente isso e se vê em um corredor escuro. Você não tem nada para fazer a não ser seguir em frente, esperando que mais cedo ou mais tarde você encontre a saída deste lugar assustador. Meia hora depois, você se aproxima de uma porta de metal. Você tem que inserir a senha, mas aqui vai uma dica. Berlim, 600. Paris, 400. Londres, 800. Roma, 200. Toronto, qual é a senha? Cada consoante na palavra dá 200 pontos, enquanto cada vogal tira 100 pontos. Na palavra Toronto existem 4 consoantes, que dão 800 juntas. 3 vogais tiram 300 pontos, então a senha é 500. A porta estala e você deixa outro obstáculo para trás. Logo, você se aproxima de mais 3 portas. Atrás da primeira tem um bloco de ferro com um sensor de movimento que esmaga todos que ali entram. Atrás da segunda porta tem um choque elétrico que nunca falha. Atrás da terceira porta há cacos de vidro espalhados pelo chão. Qual caminho você escolhe? Você escolhe a terceira porta, obviamente. Você está usando botas, certo? Então pisar no vidro certamente não vai ser uma tarefa muito difícil. Você segue o túnel até chegar à próxima sala. Quando pisa lá, uma jaula de metal cai do teto e o prende dentro. No entanto, existem 3 botões. O botão vermelho abrirá a jaula, mas também abrirá uma porta com um leão faminto. O botão azul encherá a jaula de água por 10 minutos e só então abrirá a porta. No entanto, lembre-se de que as pessoas só podem viver 7 minutos sem oxigênio. O botão verde vai colocar fogo na sala, mas vai abrir a porta da jaula em 5 minutos. Qual você escolhe? Você deve escolher o botão azul. A água não será capaz de encher a jaula, porque ela irá apenas sair para fora. Você só terá que esperar 10 minutos até que a porta se abra para que possa sair com segurança. Você vira à direita e imediatamente esbarra em um guarda enorme. Seu coração dá um pulo e você fica paralisado de medo. Para sua surpresa, o guarda olha para você e pergunta: "Quer passar?" Sem palavras, você apenas concorda. "Tá legal. Veja só, ninguém aqui quer jogar charadas comigo. Se você resolver um dos meus enigmas, vou deixá-lo ir e não contarei a ninguém que o vi. Combinado?" Você concorda novamente, e aqui vem o seu enigma. Qual é a invenção que permite que você veja através das paredes? É uma janela, é claro. O guarda sorri e diz: "Cuidado com os vampiros." Então ele se afasta, deixando você ir. Uau, essa foi por pouco. E vampiros? Isso te dá arrepios, mas você tem que continuar se movendo para sair. E novamente, outra porta que exige uma senha. Você consegue decifrá-la? Há uma dica novamente. Você deve continuar a sequência U, D, T, Q, C, S, S, O, N, D. Cada uma dessas letras é a primeira letra dos números. U para 1, D para 2, T para 3, depois 4, 5 e assim por diante. O último representa 10, então as próximas 4 letras são O, D, T, C. 11, 12, 13 e 14. Sim, está correto. A porta se abre com um clique. Vamos adiante. Você entra em uma sala enorme e escura. Toda a luz vem das velas que estão por toda a sala.
O problema é que existem 4 caminhos e, novamente, você não sabe qual escolher. De repente, cada uma das portas se abre e 4 pessoas entram na sala. Tem 2 homens, uma mulher e uma adolescente. Cada um deles diz ser prisioneiro e que os outros 3 são vampiros. Em quem você confia? Você deve confiar no segundo homem. Ele é o único que projeta uma sombra com a luz das velas. Os outros 3 não, então eles devem ser vampiros. Assim você corre para o homem e fecha a porta atrás de si. Isso provavelmente irá atrasá-los por um tempo. Mas eles estão atrás de você, então você deve se apressar. Enquanto você corre, o homem diz que está aqui há pelo menos 3 dias. O próximo obstáculo é algo que ele não conseguiu resolver sozinho, então ele não conseguiu sair. Só há uma tentativa, e se você falhar, as saídas serão bloqueadas por 24 horas. Por fim, você se depara com outra porta, protegida por um robô. Para deixá-lo passar, o robô precisa que você diga a senha. O complicado é que a senha é diferente a cada vez. O homem disse que enquanto ele estava escondido na sala, viu os vampiros passando pela porta 2 vezes. Na primeira vez, o robô disse 1 e o vampiro disse 2. Da outra vez, o robô disse 2 e o vampiro disse 4. Quando o homem se aproximou do robô da última vez, o robô disse 5. O homem respondeu 10, mas o robô não o deixou entrar. A porta então foi bloqueada, pois essa não era a resposta certa. Você concorda e se aproxima do robô. O robô diz 6. Qual é a sua resposta? A resposta é 4. A regra não é multiplicar o número por 2, mas dizer o número de letras da palavra. Sua resposta foi aceita. O robô abre a porta e o deixa passar. Novamente, outra sala escura. Mas ao entrar nela, você é cercado por 8 cães famintos. No meio, há um bolo de carne tão alto na mesa que os cachorros não conseguem alcançá-lo. Para acalmá-los e iniciar uma amizade antes de eles o comerem como jantar, você deve alimentá-los com o bolo. Mas aqui está uma coisa complicada. A faca é mágica e você só pode fazer 3 cortes. Após 3 cortes, ela desaparece. Sua tarefa é dividir o bolo em 8 pedaços iguais com esses 3 cortes. Como você pode fazer isso? Com um corte, você corta o bolo ao meio e obtém 2 pedaços. Então, você faz outro corte perpendicular e obtém 4 peças. Com seu último movimento, você deve cortar o bolo ao meio horizontalmente, dividindo cada uma das 4 partes em 2 de uma vez. Muito bem! Agora, dê a cada um dos cães um pedaço de bolo e saia daí imediatamente. Você corre para a porta e a fecha atrás de si. Você está em um túnel novamente, e dessa vez não há luz alguma. Você se move na escuridão total, colocando a mão na parede para saber para onde ir. Você anda assim por pelo menos meia hora, quando finalmente vê alguma luz. Você corre em direção a ela e se depara com outra porta enorme que exige uma senha. Felizmente, há uma dica novamente, mas haverá 2 perguntas aparecendo uma a cada vez. Para obter a senha, você precisa responder as 2 e colocar as respostas juntas. Pronto? Quantos meses tem 28 dias? Todos os 12, obviamente. Ok, próxima pergunta. Aqui está a seguinte sequência de letras: S, M, H, D, S. Quais são as próximas 2 letras? S significa segundos, M, minutos, H, horas, D, dias e S de novo significa semanas. Portanto, as próximas letras são M para meses e A para anos. E a senha completa é 12MA. A porta clica e você está do lado de fora. Finalmente, você sente o ar e o sol de verdade. Mas antes que você comece a pensar sobre o que aconteceu e o que fazer a seguir, um policial vem até a sua pessoa. Com ele, há 2 mulheres usando sacos de papel na cabeça. Senhor, você é o Sr. Silva? Pergunta o policial. Você responde que é exatamente você. No entanto, o policial parece suspeito.
Bom, não podemos saber com certeza se você não é um desses criminosos que finge ser outra pessoa, então temos que testá-lo. Uma dessas mulheres é a sua noiva. Diga-nos qual delas. E agora você finalmente se lembra do que aconteceu. Era a manhã do seu casamento. Você estava prestes a se casar e então se encontrou naquele calabouço. Bom, o problema é que você ainda não viu o vestido de noiva da sua futura esposa, então você nem consegue dizer qual é o certo. Existe alguma outra maneira de saber? Pense com cuidado. Com o rosto coberto, essas mulheres são bastante idênticas. Você não precisa de muito tempo. Você percebe que uma das mulheres já está usando uma aliança de casamento. No entanto, você e sua noiva ainda não são casados, então ela não deveria ter uma. E a que não tem é a sua. Parabéns! A mulher remove o saco e você vê que é realmente ela. Logo atrás de você, a porta se abre e os vampiros saem. Você está prestes a começar a gritar, mas eles tiram suas perucas e no final das contas mostram que são na verdade seus amigos. Então foi tudo uma pegadinha? Bom, sim, foi. Mas não fique bravo, você se divertiu, não é? Bom, na maior parte do tempo. Respire fundo. Você está em uma situação caótica, mas pode sobreviver. Para isso, só precisa pensar em todos os resultados possíveis. Aqui vamos nós. Você prefere cair em uma água cheia de tubarões ou de crocodilos? Tanto os tubarões quanto os crocodilos podem vê-lo como uma presa em potencial e tentar pegá-lo. Você é consideravelmente menos ágil na água do que eles, mas pense no seguinte: qual deles o enxerga como jantar? Depois de assistir ao filme Tubarão, você pode instintivamente escolher crocodilos, que consideram os seres humanos bastante comestíveis, enquanto os tubarões não têm a mesma percepção. Ao mesmo tempo, os tubarões frequentemente identificam erroneamente os seres humanos como focas e os atacam, mas geralmente não gostam do sabor. Portanto, eles estão mais inclinados a dar uma única mordida em vez de consumi-lo completamente. Se alguém viesse e o salvasse, você sobreviveria se recebesse ajuda médica a tempo. Assim, no caso dos tubarões, pode haver uma pequena chance de sobrevivência. Ao mesmo tempo, o resultado do encontro com crocodilos parece inegavelmente sombrio. Você prefere ser perseguido pelo Hulk ou pelo Wolverine? Se você se deparasse com o Hulk vindo em sua direção, até mesmo os passos dele seriam suficientes para assustá-lo. Tomando uma decisão em uma fração de segundo, correria na direção oposta, confiando em sua agilidade para ficar um passo à frente. A força bruta do Hulk poderia trabalhar contra ele. A caçada se tornaria uma corrida contra o tempo e você teria que explorar todas as vantagens para escapar do implacável gigante verde. Se ficasse preso, teria que levantar as mãos e se render. Talvez houvesse uma maneira de argumentar com ele, tipo tentar acalmar a raiva dele com palavras cuidadosas, lembrando de sua humanidade compartilhada. Então você poderia entrar em contato com Bruce Banner. O segundo cenário é ser perseguido pelo Wolverine. Agora imagine essa criatura com garras de adamantium. Os instintos dele estão em alta velocidade e a determinação faz com que ele avance. Você poderia se esconder nas sombras, utilizando sua inteligência para superar os sentidos aguçados do Wolverine. Com movimentos cuidadosos e tempo calculado, conseguiria evitar o confronto direto, optando por desgastá-lo com táticas complicadas. Mas ele é o melhor no que faz. Você provavelmente seria capaz de se esconder do Hulk e a questão seria como ele o acharia. Já com o Wolverine, a questão seria quando o encontraria. Você escolheria ser um vampiro ou um lobisomem? A imortalidade está no topo da lista de vantagens de se tornar um vampiro. Com uma vida útil prolongada, você tem a oportunidade de acumular conhecimento, habilidades e experiências. Uma habilidade bônus seria ter os sentidos aguçados. O poder de influenciar os pensamentos e ações dos outros, que alguns vampiros têm, pode lhe dar uma vantagem significativa em várias situações. Há contras como a sensibilidade à luz solar, o isolamento e a dependência de sangue. Mas você sempre pode visitar um banco de sangue e ser amigo de mortais e imortais para combater a solidão. Agora, os prós de se tornar um lobisomem.
Vamos começar com a força física. Durante a lua cheia, você se transforma em uma criatura poderosa com força e resistência aprimoradas. Em sua forma de lobo, os ferimentos se curam rapidamente e seria uma chance de se aproximar da natureza. Mas também há efeitos colaterais. A transformação é involuntária, o que significa que você pode causar danos aos seus amigos e parentes ou outras pessoas inocentes. Os efeitos emocionais e psicológicos da transformação podem ser difíceis de gerenciar. Você pode ter uma luta de identidade. Assim como os vampiros, talvez se sinta isolado. Manter relacionamentos talvez seja um desafio, devido às transformações recorrentes e incontroláveis. No final das contas, a escolha depende da imortalidade, dos sentidos aprimorados e do poder sobre a mente dos outros. Perdido no mar, você depositaria suas esperanças em um navio que passasse ou em uma jangada improvisada? Com nada além de um oceano aberto ao seu redor, aquele navio que passa pode parecer seu bilhete de ouro. Mas avistar um pequeno barco é um desafio para as grandes embarcações. Criar uma balsa improvisada usando qualquer material disponível aumenta sua visibilidade e as chances de ser notado. É como fazer um sinal de SOS flutuante. Além disso, pode ir em direção a um possível resgate usando essa balsa se avistar algo à distância. Pense em Tom Hanks em Náufrago, mas com uma chance maior de voltar para casa. E se for pego em uma nevasca, você se esconde ou enfrenta a tempestade para obter ajuda. Os flocos de neve estão girando e o frio está se infiltrando em seus ossos. Ficar parado pode parecer seguro, mas as equipes de resgate não conseguirão chegar até você se não o encontrarem. Além disso, está muito frio. Aventurar-se com um plano e um senso de direção claro aumenta suas chances de encontrar ajuda. Equipe-se, agasalhe-se e marque seu caminho à medida que avança. Se não tiver um plano e equipamentos, procure abrigo. Um deslizamento de pedras está vindo em sua direção. Você correrá para baixo ou se esconderá atrás de grandes rochas. O chão está estremecendo sob seus pés e as pedras estão caindo em cascata pela encosta. O instinto pode gritar, corra! Mas é aí que entra a cautela. Correr provavelmente o deixará exposto a detritos menores e o colocará em maior perigo. Procure abrigo atrás de pedras. Elas agirão como um escudo contra o impacto inicial e minimizarão o risco de ser atingido. Proteja-se e prepare-se para um possível impacto. Você está no coração da selva. Qual a sua escolha? Enfrentar um bando de macacos ou uma cobra rastejante? Macacos tagarelas o cercam com seus olhos curiosos fixos em você. Embora possa parecer uma cena de Planeta dos Macacos, esses primatas são mais travessos do que ameaçadores. É claro que podem fugir com seus lanches e equipamentos, mas é improvável que lhe causem algum dano. Por outro lado, a serpente rastejante é um pouco mais perigosa. Algumas cobras são inofensivas, mas outras podem dar uma mordida venenosa capaz de levá-lo ao hospital local ou coisa pior. Nesse cenário, a escolha é lidar com macacos e proteger seu equipamento, mantendo sempre uma distância respeitosa. Você prefere ter super força ou super velocidade? Embora a ideia de ter super velocidade tenha seu apelo, a praticidade se torna uma preocupação significativa. O mundo ao nosso redor dificilmente é feito sob medida para os velocistas. Superfícies retas e planas que poderiam realmente acomodar a super velocidade são limitadas principalmente a estradas, muitas vezes lotadas de carros. A ideia de correr a algumas centenas de quilômetros por hora apenas para colidir abruptamente com um muro, um carro ou uma árvore parece um cenário de pesadelo, resultando em resultados terríveis. Adotar a superforça provavelmente seria seu caminho preferido. As vantagens são muitas. Imagine a capacidade de levantar objetos pesados, movendo-os com rapidez e sem esforço. Tarefas que de outra forma seriam demoradas e trabalhosas estariam ao seu alcance. Reorganizar os móveis? Sem problemas. Levantar equipamentos pesados é muito fácil. O potencial para aumentar a produtividade é imenso. Além disso, a superforça amplificaria suas capacidades físicas, aumentando sua resistência e resiliência. Praticar esportes e atividades físicas seria uma alegria, mas talvez você não tenha permissão para jogar. Isso seria bem uma espécie de trapaça. E o que acha de enfrentar um momento Bear Grylls? Você está morrendo de fome, perdido na floresta. Há plantas desconhecidas ao seu redor. Sua escolha é comer o que encontra ou espera ser resgatado. Seu estômago lembra de que a fome não se contém, mas antes de canalizar seu Bear Grylls interior,
pense duas vezes. Comer plantas desconhecidas pode ser arriscado. Algumas podem ser nutritivas, enquanto outras talvez sejam tóxicas. Se tiver alguma dúvida, é melhor errar pelo lado da cautela e continuar caminhando. Quem sabe, talvez você encontre algo familiar para ingerir em breve. Desta vez, é preciso escapar de um vulcão em erupção. Você correrá para baixo ou buscará um terreno mais alto? A lava está fluindo como um rio em sua direção e seu coração está acelerado. Seu instinto é fugir, mas correr para baixo pode levá-lo direto para o caminho da rocha derretida. O melhor é ir para um lugar mais alto. Ufa! Você passou com sucesso por outra rodada de cenários ousados que testaram sua capacidade de sobrevivência. Lembre-se, o conhecimento, as decisões calculadas e a compreensão do ambiente são suas melhores ferramentas nessas situações. A Regina e a Clara foram a um shopping no final de semana comprar algumas roupas. A Regina viu uma escada rolante com uma grande faixa que dizia: grande promoção, tudo com 99% de desconto. Claro, elas correram para lá. Quem não gostaria? Mas assim que chegaram, o shopping e a parte da escada rolante atrás delas desapareceram. Ficou tudo escuro e as garotas não tinham outra opção a não ser ir para onde a escada rolante as levasse. Elas chegaram a um lugar onde não conseguiam ver nada. A Regina gritou por socorro. De repente, 3 placas apareceram na frente delas. A primeira dizia: esta leva para um mar cheio de tubarões mutantes comedores de carne. Na segunda estava escrito: esta leva para uma floresta com mosquitos zumbis sugadores de cérebros. E a terceira alertava: esta leva para uma caverna coberta de pedras afiadas e morcegos com garras gigantes. Qual elas devem escolher? Bem, os morcegos são inofensivos até serem provocados, mesmo tendo garras pequenas ou grandes, então as garotas devem escolher a terceira opção. E quanto às rochas afiadas, basta observar onde pisam. Elas começaram a caminhar na direção da caverna quando de repente um pequeno monstro peculiar cortou o caminho delas. Bem-vindas ao submundo, o lar de todos os monstros. Esperamos que apreciem sua estada. Até porque vocês não podem ir embora daqui. E ele desapareceu da vista. Foi quando uma cidade assustadora começou a aparecer ao redor delas. O que significa isso de não podermos sair? A Clara perguntou. Deve ter alguém que possa nos ajudar, respondeu a Regina. Psst, aqui, um monstro assustador as chamou da esquina. Solucionem meu enigma e eu direi quem pode ajudá-las. O que passa ao redor e vai para dentro da casa sem nunca tocar nela? É o sol. Então, se vocês quiserem vê-lo de novo, vão ao restaurante chamado Cantina Hela e encontre o único humano lá. Ele pode ajudar. E o monstro foi embora. A Regina e a Clara encontraram um restaurante, mas um guarda as parou na entrada. A senha? Nós não temos, disse a Regina. O guarda entregou a elas um pedaço de papel com estes números. O número que vem a seguir é a senha. Você consegue adivinhar? Cada número é formado movendo o primeiro dígito do anterior para o final, então a senha é 1793. A Regina e a Clara entraram. O lugar estava superlotado, com monstros de aparência humana em todos os lugares. Parecia impossível identificar o único humano verdadeiro lá. Você consegue vê-lo? Bem, os outros podem parecer humanos, mas se você olhar mais de perto, poderá ver suas caudas, presas, chifres e tudo mais. Mas esse cara aqui não tem nada disso, então deve ser ele que estão procurando. As garotas se aproximaram do homem que se chamava Edu. Elas lhe contaram tudo sobre o que tinham passado. Ele disse: eu sei como vocês podem voltar. Eu viajo para a Terra e volto aqui o tempo todo. Posso ajudar vocês. Me encontrem aqui em 1 hora. Então ele deu a elas seu cartão e foi embora. Nele havia uma escrita estranha. Você consegue decifrar?
Você precisa substituir todas as letras pela letra anterior, então nele diz delegacia. As amigas ficaram com fome, então decidiram pedir algo para comer. O garçom levou 3 sobremesas diferentes. Qual elas devem escolher? Você notou que os olhos sobre a primeira estão piscando de verdade? Eu não comeria isso. E os dentes dentro da segunda são reais. Isso é assustador. Mas os vermes dentro da terceira são de goma. E o que parece sujeira é na verdade chocolate granulado. Então as garotas definitivamente devem comer esta. Depois de comer, elas foram para a delegacia para encontrar o Edu. Quando chegaram, viram que ele estava realmente em pânico. Sou um caçador de monstros, como um detetive do submundo, e peguei essa extremamente perigosa, chamada Zuleika. Mas ela escapou da cela da prisão, não sei como. Mas a Clara imediatamente descobriu o motivo. Você sabe? Olhe para o cartaz na parede. Ele está se movendo um pouco. Deve ter um fluxo de ar atrás dele que vem de um túnel. De repente, um guarda correu para o lado deles e disse: Senhor, alguém afirmou que viu a Zuleika na academia. Todos correram para lá. A recepcionista silenciosamente apontou na direção dos vestiários. Eles viram os pés de 3 monstros diferentes em 3 cabines diferentes. Um deles era a Zuleika. Você sabe dizer qual? Lembra do que os outros prisioneiros estavam vestindo? O monstro na terceira cabine está com a mesma roupa, então deve ser ela. O Edu chutou a porta da terceira cabine e lá estava ela, que no entanto parecia extremamente calma para um monstro que estava prestes a voltar para a cadeia. Haha, devagar aí, ela disse e criou 4 clones de si mesma. Agora havia 5 Zuleikas na frente dele. Eu vou dar uma dica sobre quem é o meu verdadeiro eu e deixar você me levar de volta para a cadeia apenas se concordar em me colocar na cela mais luxuosa, disseram todas ao mesmo tempo. O Edu não teve escolha a não ser aceitar. O primeiro e o quarto clones disseram que o número 5 era a verdadeira Zuleika. O segundo e o terceiro clones falaram que era a número 1 e o quinto clone afirmou que a número 2 era a real. Apenas uma dessas afirmações era verdadeira e as outras 4 eram mentira. Então, você sabe dizer qual clone é realmente o verdadeiro? Se apenas um deles dissesse a verdade, então nem o primeiro nem o quinto clone poderiam ser a verdadeira Zuleika, pois isso significaria que 2 clones diziam a verdade. Nem o terceiro ou quarto clone poderiam ser a Zuleika, pois isso significaria que ninguém disse a verdade. Então, a única maneira de um deles dizer a verdade é se o segundo clone for a verdadeira Zuleika. Depois que o Edu a colocou na nova cela de luxo, era hora de ajudar a Regina e a Clara a voltar para casa. Ele as levou para um lugar chamado Estúdio de Tatuagem The Hound e explicou que a única maneira de voltar para casa era fazer uma tatuagem em forma de chave, que abriria um portal para a Terra. O tatuador mostrou seu catálogo de desenhos de chaves e disse que cada formato diferente abria um portal para outra terra, e elas precisavam escolher aquela que abriria um portal para o nosso mundo, porque se não conseguissem, ninguém saberia para onde elas viajariam. Você pode ajudá-las? Lembre que o Edu disse que viaja para a Terra o tempo todo? Então ele deve ter a tatuagem da chave do portal também. Agora vamos dar uma olhada em todas as tatus dele. Aqui está a que tem forma de chave, e esta no catálogo é a mesma. Então deve ser a que vai ajudá-las a voltar para casa. Depois que as tatuagens estavam feitas, o Edu ativou a magia delas para mandá-las para casa. A Regina e a Clara se sentiram tontas, como se estivessem caindo através de uma toca de coelho. Então, de repente, acordaram em seus quartos em casa. Espere! Nada disso era real? Como você acha que elas podem dizer se tudo isso foi um sonho ou não?
Simples. As duas devem apenas verificar se realmente têm as tatuagens agora. Sim, estão ali. E não estavam quando as amigas andavam pelo shopping. Bem, isso foi estranho. A Suzy escreve contos assustadores, mas a própria vida dela é meio sem graça. Ela mora sozinha com seus bichanos. Quantos gatos a Suzy tem? Você consegue contar? Isso mesmo, 12. Este gato sobre o aparador é uma estatueta. A Suzy tinha acabado de escrever um novo romance e foi se encontrar com o Henrique, o agente dela. A garota o encontrou inconsciente no escritório. A polícia interrogou 3 suspeitos. O faxineiro diz que lavou as janelas no escritório do Henrique a manhã toda e que, naquele período, o cara estava se sentindo perfeitamente bem. A Sara, outra autora, teve um importante almoço de negócios fora do escritório. E o Jorge, também escritor, estava escrevendo um novo romance em casa. Quem está mentindo? O faxineiro. Se ele lavou as janelas, por que elas estão tão sujas? A Suzy voltou para casa e foi para a cama. Mas no meio da noite, barulhos estranhos a acordaram. Ela viu 3 fantasmas no meio do quarto e percebeu que um deles não era real. Então pediu que ele parasse de brincar. Qual fantasma é falso? Este cara aqui não é transparente, está projetando uma sombra. O fantasma falso tirou a máscara e a fantasia. Assim que a Suzy viu o rosto dele, ela começou a gritar. Por quê? Olhe para este pôster na parede. O cara parece ser exatamente igual ao personagem da capa de um dos romances da autora. Alex, é você? A Suzy perguntou. E ele disse, sim, e preciso da sua ajuda. Meu mundo está em perigo. A garota estava disposta a ajudá-lo, mas primeiro queria que o Alex resolvesse um enigma. Eu sou algo que as pessoas amam ou odeiam. Mudo a aparência e os pensamentos das pessoas. Se uma delas se cuida, eu aumento. Eu engano algumas. Para outras, sou um mistério. Há quem tente me esconder, mas eu ainda apareço. E não importa o quanto tentem, eu nunca diminuo. O que eu sou? O Alex respondeu corretamente. Juntos, eles entraram em um portal que se abriu no espelho da Suzy. Qual foi a resposta dele? É a idade. A Suzy se viu dentro de sua própria história assustadora. Em frente ao portão principal que conduz à cidade fantasma, esqueletos pararam ela e o Alex e disseram: se vocês querem entrar na cidade, primeiro precisam adivinhar nosso enigma. Por que os esqueletos são tão frios? A escritora deu a resposta certa e eles passaram. O que ela disse? Porque eles não esquentam com nada. O casal caminhou até um antigo castelo onde vivia um lobisomem e uma bela moça. Os moradores locais disseram que a garota na verdade não queria morar lá. Ela convidou a Suzy e o Alex para o castelo e disse: meu marido chegará aqui em breve. Vocês têm que se esconder. Eles foram então para o porão e trancaram a porta. Mas, no meio da noite, o lobisomem conseguiu abri-la e avançou contra eles. Como o lobisomem os encontrou? A Bela era o lobisomem. A escritora e o rapaz fugiram do castelo do lobisomem e se esconderam em uma pequena cabana. Mas era uma armadilha. Alguém trancou a porta por fora e as paredes começaram a se mover. Os dois tinham apenas 30 segundos para escolher a porta certa para escapar. A primeira conduzia a um túnel com cobras e escorpiões perigosos. Havia um minúsculo elevador de madeira atrás da segunda e lava quente atrás da terceira. Qual porta eles devem escolher? A segunda. Embora o elevador seja pequeno, eles conseguem se apertar ali e escapar daquele lugar assustador. A Suzy e o Alex saíram e viram um vampiro suspeito, mas ele falou: não se preocupe, não vou morder se vocês resolverem meu enigma. Passo por colinas, atravesso montanhas, cruzo rios e rastejo por florestas. Para me encontrar, é preciso sair pela sua porta. O que eu sou? O rapaz respondeu e o vampiro teve que deixá-los ver. O que ele disse?
Eu Sou uma Estrada. Os dois estavam caminhando por uma floresta e se depararam com duas mulheres. O Alex sussurrou no ouvido da Suzy: tenha cuidado, uma delas é um fantasma. Qual? Esta mulher ali, ela não tem sombra. A dupla continuou sua jornada maluca e encontrou 3 amigos em uma praia. Um destes caras é um lobisomem. Você consegue adivinhar qual? Este aqui. Olhe para as pegadas dele. Ele se transformou em humano apenas recentemente. A escritora e seu personagem decidiram fazer um piquenique nesta praia romântica. De repente, ouviram um canto. Uma sereia os hipnotizou com sua bela voz e os levou para seu reino embaixo d'água. Quando a Suzy acordou, pediu à sereia que o soltasse. A criatura mágica respondeu: eu vou libertá-los se vocês me ajudarem a cortar esse bolo em 4 pedaços com apenas 2 cortes. Você sabe como fazer isso? Primeiro eles devem cortar o bolo ao meio, depois cortá-lo pela lateral ao meio, para que fique com 2 camadas. Agora o bolo está dividido em 4 pedaços, com apenas 2 cortes. A sereia os deixou ir. Assim que eles chegaram à costa, viram chamas. O armazém da Bruna estava pegando fogo. Os moradores pegaram 3 suspeitos que estavam perto dali quando o incêndio começou. Mas a polícia não encontrou fósforos ou isqueiro em lugar nenhum. Você pode ajudar Suzy a entender quem é o criminoso? Ali está ele. Ele usou os óculos e os raios de sol para iniciar o fogo. Algum tempo depois, os dois conheceram uma elegante princesa. Ela estava chorando porque alguém havia roubado todas as suas joias e queria encontrar o ladrão imediatamente. O Alex interrogou os vizinhos. Eu estava no andar de cima quando ouvi alguém entrar. Roubaram todo o dinheiro do meu cofre também, disse a senhorita Esqueleto. Outra vizinha, a senhora Monstro, falou que alguém havia levado embora seu vaso antigo de valor inestimável. A Suzy tinha certeza de que uma das mulheres estava mentindo. Afinal, ela havia escrito essa história. Mas o Alex não conseguia descobrir quem era a ladra. Você pode ajudá-lo? A senhorita Esqueleto. Ela disse que estava no andar de cima, mas a casa dela é térrea. Um elfo chamado Danilo aproximou-se da Suzy e pediu ajuda. Fazia 2 semanas que ele não via sua namorada, a Fiona, e temia que algo terrível pudesse ter acontecido com ela. Então a escritora e o personagem foram até o endereço dado pelo elfo. A Fiona tinha uma loja fofa de artigos mágicos, e os moradores locais disseram que havia um quarto secreto para rituais de magia negra no porão do estabelecimento. Você consegue ver alguma pista ou porta secreta? Esta pintura na parede está pendurada reta, mas há arranhões na parede, como se alguém tivesse mexido no quadro várias vezes. A Suzy e o Alex moveram a pintura também, e isso abriu uma porta secreta. Eles desceram e encontraram um quarto. Então, examinaram as ferramentas mágicas da Fiona e as anotações, e descobriram que ela estava trabalhando em uma receita para uma poção da imortalidade. O último registro foi: hoje vou testar minha poção em mim mesma. Os dois viram uma porta suspeita com uma enorme fechadura na parte de trás do laboratório. O Alex arrombou a porta e eles viram a Fiona sentada em uma cadeira, inconsciente. Ela estava segurando uma garrafa vazia. O que aconteceu ali? A Fiona falhou em seu experimento? Ou alguém a ajudou? Alguém definitivamente esteve ali. Se Fiona tivesse simplesmente desmaiado, não teria conseguido trancar a porta. O Alex levou a garota para um hospital e notou 3 pessoas no corredor, mas algo parecia um pouco estranho para ele. O quê? O kit de primeiros socorros deste médico tem a imagem errada. O Alex confessou para Suzy que gostava dela e a convidou para sair. Então eles foram a uma casa de shows local. De repente, viram um pianista deitado inconsciente no palco, segurando um bilhete na mão. A polícia interrogou imediatamente os suspeitos.
O maestro diz que estava conversando com jornalistas na sua sala. O zelador falou que estava limpando o saguão. E o flautista estava ensaiando para o concerto. Quem é o culpado? O flautista. Este bilhete é um enigma de rebus que diz: flauta. O casal foi a um show de mágica. O mágico afirmou que era capaz de ler a mente de qualquer um usando os dedos. A escritora não acreditou nele. Eu posso provar, o mágico disse, e pediu 2 voluntários. A Suzy e uma garota chamada Ana foram até a frente do palco e escreveram seus pensamentos em 2 pedaços de papel. O homem pegou o primeiro e disse: prepare-se para ver magia de verdade. Alguém ama um cara chamado Marcos. E havia sido exatamente isso que a Ana pensou. Todos ficaram chocados e começaram a aplaudir. O mágico desenrolou o primeiro pedaço de papel e o colocou de lado. Então puxou o segundo e disse: a Suzy não acredita na minha magia. E essa foi a resposta correta também. Mas a garota sabia que o ilusionista estava trapaceando. Como? A segunda voluntária era falsa. O mágico já sabia o que ela havia escrito. É por isso que ele disse a frase dela primeiro. Em seguida, desdobrou o pedaço de papel da Suzy, memorizou o texto e falou depois. O mágico ficou muito ofendido, então para se vingar chamou os acrobatas, que agarraram a Suzy e o Alex e os fizeram participar de um jogo assustador de sobrevivência. Os 2 tiveram que caminhar sobre uma ponte de vidro. Um passo em falso e cairiam onde leões famintos os esperavam. Mas se tivessem sucesso neste desafio, o Alex se tornaria uma pessoa real. Metade das placas de vidro que formavam a ponte era muito frágil, mas as demais eram muito resistentes. Como os 2 podem chegar ao outro lado e permanecer vivos? Eles precisam rastejar próximo ao meio da ponte, ao longo das vigas de metal. Na manhã seguinte, a Suzy acordou no quarto dela. Ela gritou: nossa, foi apenas um sonho. Mas não foi. Como a garota sabia? A camisa do Alex está pendurada na cadeira dela. A Jennifer teve uma briga séria com a sua melhor amiga Alice e decidiu fazer trilha sem ela. Depois de uma longa caminhada, ela escolheu um lugar para se acomodar durante a noite. Na manhã seguinte, ao sair da barraca, descobriu que todos os seus suprimentos de comida tinham sumido. Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar quem roubou a comida? Embora tenha pegadas de lebre por todo o solo, esses animais são muito pequenos para desatar e levar uma sacola de comida tão grande. A Alice seguiu a Jennifer para fazer uma pegadinha, mas esqueceu a faixa de cabelo na cena do crime. Você consegue encontrar um trevo de 4 folhas neste padrão? Aqui está ele. O Pedro se cansou da vida na cidade grande e se mudou para uma vila tranquila. Ele abriu uma pequena cafeteria. Seu estabelecimento ganhou popularidade entre agricultores e turistas locais muito rapidamente. Mas, certa noite, alguém invadiu a cafeteria e a roubou. O Pedro interrogou 4 suspeitos. O Danilo disse que estava fora da cidade naquela noite. A Leia afirmou que esteve limpando a sua casa a noite toda. A Vanessa disse que estava ensaiando uma dança para a apresentação da próxima festa de São João. E o Jackson disse que estava cuidando do gado. Quem está mentindo? A Vanessa. Olhe para essas flores florescendo no campo. É verão. É muito cedo para ensaios de festa junina. A Vicky entrou em um ônibus, mas de repente ela saiu correndo gritando: tem um zumbi lá dentro! Quem é o zumbi? É o motorista. Dê uma olhada no braço dele. O Fred é personal trainer. Ele comprou um pacote de biscoitos de manteiga de amendoim a caminho de seu escritório. Ele não podia comê-los dentro do prédio, já que sua chefe, Maria, tinha uma alergia muito forte a amendoim. Além disso, seus clientes atuais estavam em uma dieta sem açúcar por uma semana. Então, o Fred deu algumas mordidas e escondeu os biscoitos restantes em seu armário.
Quando Fred abriu o pacote durante o intervalo seguinte, ele estava vazio. Ele questionou os clientes. O Chris disse que estava falando com sua mãe. A Pamela disse que saiu para tomar um pouco de ar fresco. O Jader disse que ajudou a Maria a servir sanduíches de manteiga de amendoim e café. E a Kelly afirmou que estava ocupada comendo sua salada de frutas. Quem está mentindo? O Jader. A Maria tem alergia a amendoim. Ela não teria chegado perto de sanduíches de manteiga de amendoim. Você consegue adivinhar a palavra através desses emojis? Isso é má sorte. E quanto a essa combinação? É uma estrela do mar. E quanto a estes emojis? Pão de milho. E quanto a esses dois aqui? Isso mesmo, é luz solar. Vamos tentar mais um. Óculos de sol. Você consegue encontrar um boneco de neve entre esses pandas? Aqui está ele. Você consegue encontrar um coelho entre todos esses gatos? É este carinha aqui. Alguém roubou um banco ontem à noite. O gerente não quer que os clientes saibam sobre isso. Então, ele ainda não contou nenhum detalhe à imprensa. A polícia encontrou 3 suspeitos. Todos eles já foram acusados de roubos semelhantes. O policial perguntou: "O que você estava fazendo quando o roubo aconteceu?" A Stella alegou que tinha ido dormir às 23 horas. O Daniel disse: "Eu estava jogando boliche com meus amigos entre 1 e 2 da manhã." E o Ronaldo disse que passou a noite inteira em um hospital com a avó. Quem roubou o banco? Foi o Daniel. O policial não mencionou exatamente quando o roubo aconteceu. Então como ele sabia disso? A Kelly estava andando sozinha na floresta. Ela encontrou um lugar pitoresco e começou a gravar uma dancinha para o seu TikTok. Mas de repente, ela caiu em uma caverna. A Kelly olhou em volta e viu 4 portas. Havia leões famintos atrás da primeira porta. Insetos venenosos estavam escondidos atrás da segunda porta. Atrás da terceira, havia um túnel que estava pegando fogo. E tinha cabos de alta tensão soltos atrás da quarta porta. Qual caminho é mais seguro? A quarta porta é a mais segura. Há espaço suficiente para Kelly rastejar sob os cabos. Você consegue encontrar o panda entre essas pessoas? Ele está ali. A Sra. Green recentemente conseguiu o emprego de professora universitária. Ela decidiu começar sua primeira aula com uma pequena prova. A mulher observou seus alunos durante a prova com muita atenção e notou que 3 deles estavam colando. Quem são eles? Olhe para o joelho desse cara. E essa menina está segurando um livro debaixo da mesa. E este cara aqui tem uma garrafa com as respostas escritas nela. Você consegue encontrar o emoji diferente? Tem algo diferente nos dentes desse carinha. O Harry acordou em um hospital abandonado e assustador. Ele vasculhou a área e só encontrou um carrinho antigo. Ele caminhou mais e encontrou 4 portas, mas havia perigos à espreita atrás de cada uma delas. Lobisomens furiosos estavam esperando atrás da primeira. O chão atrás da segunda porta estava todo coberto com ácido tóxico. Havia uma bruxa má atrás da terceira, e havia um incêndio muito forte atrás da quarta porta. O que o Harry deve fazer? O Harry deve escolher a segunda porta e usar o carrinho para chegar a um lugar seguro. Você consegue encontrar o peixe diferente? Aqui está ele. A Gisele decidiu seguir seus sonhos e se mudou para uma linda casa em uma pequena aldeia.
Ela encontrou várias caixas no porão e organizou uma venda de garagem. A Gisele colocou um anúncio, tudo por $1. A Leia comprou um conjunto de xadrez antigo. O Pedro comprou um espelho. E o Daniel comprou uma velha caixa de joias. Quando eles saíram, a vizinha da Gisele veio e lhe disse que ela havia cometido um erro. Ela tinha acabado de vender uma coisa muito cara a preço de banana. A qual item ela se referia? Não é o conjunto de xadrez, porque ele é feito de plástico. E também não é o espelho, porque está trincado. Ela se referia à caixa de joias. Veja como o Daniel a está carregando. Parece pesada e provavelmente está cheia de coisas caras. Você consegue encontrar o emoji diferente? Aqui está ele. O Pedro e a Wanda fizeram um piquenique em um belo parque. De repente, começou a chover e eles se esconderam no carro. Foi quando a Wanda notou que havia deixado o telefone do lado de fora. O Pedro voltou para o ponto do piquenique, mas não encontrou o telefone. Felizmente, o ladrão não poderia ir longe. Então, o Pedro entrou no café mais próximo para verificar os clientes. Ele viu 3 pessoas lá dentro e imediatamente descobriu quem tinha pego o telefone. Você consegue adivinhar quem é o ladrão? É o segundo cara. Ele é o único com cabelos e roupas molhadas. No seu aniversário, o Jefferson convidou 3 amigos para fazer uma trilha. Eles encontraram uma bela praia selvagem e decidiram passar a noite lá. Em 1 hora, um dos amigos do Jefferson desapareceu. Eles se separaram para procurá-lo e as outras 2 amigas também desapareceram. Você consegue adivinhar o que aconteceu? Os amigos do Jefferson decidiram fazer uma pegadinha com ele. Eles estão esperando por ele com um bolo de aniversário em um barco. A Mariana acabou de voltar de uma viagem de negócios de 2 dias. Ela está morrendo de fome, então corre para a cozinha. Ela abre a geladeira para pegar alguns lanches. Você pode ajudar a Mariana a jogar fora a comida estragada? A maçã está estragada. Alguns sons altos e estranhos acordaram a Emily no meio da noite. Ela correu para os quartos de seus colegas de apartamento para verificar. A Mia e o Sam estavam dormindo profundamente. De manhã, a Emily descobriu que a casa deles havia sido roubada. A Mia disse que estava dormindo e não tinha ouvido nada suspeito. O Sam disse que voltou de uma festa muito tarde e adormeceu imediatamente. Você consegue adivinhar o que aconteceu? O ladrão entrou na casa pela janela do Sam e fingiu ser ele quando a Emily foi verificar seu colega de apartamento. E o verdadeiro Sam voltou da festa mais tarde naquela noite. Você consegue descobrir quem é o dono desse cachorro? A dona do cachorro é a mulher no meio. Ela é a única que não está tentando acariciar o cão. Qual é a soma destes 3 números? 4 mais 17 mais 13 igual a 34. O Jorge estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Ele estava andando pelo parque quando alguém o empurrou. Ele acordou em um poço. As paredes eram muito escorregadias para que pudesse sair e também não conseguia alcançar o balde. Felizmente, ele encontrou uma solução. Você consegue adivinhar como o Jorge escapou? Ele tirou os sapatos e os jogou no balde. O peso adicional fez com que o balde descesse e o Jorge usou para conseguir escalar e sair do poço. Um velho rei não tem um herdeiro, mas ele ainda tem que escolher um sucessor para cuidar do país. Então, reuniu todos os jovens em seu reino e deu a cada um deles uma semente. A pessoa que cultivar a maior planta herdará o trono, disse ele. 3 meses depois, todos os participantes voltaram ao palácio para mostrar suas plantas. Depois que o rei conferiu, ele escolheu uma jovem mulher com um vaso sem planta. Por que ele a escolheu? O rei deu aos participantes sementes falsas. A mulher era a única pessoa honesta que não tentou trapacear. Existem 3 palitos. Você pode transformá-los em 4 sem quebrar nenhum?
Aqui está. Um homem estava fazendo alguns reparos e acidentalmente caiu do telhado de um prédio de 12 andares. Ele não estava de paraquedas, mas sobreviveu à queda. Como? Ele caiu em uma varanda do 11º andar. O Sr. Tyler é professor universitário. Ele ensina história e seus alunos gostam muito de suas aulas. Mas um dia, eles decidiram surpreender o Sr. Tyler e vestir fantasias de múmia antes da aula dele. Quando o Sr. Tyler os viu, gritou e se afastou. Por quê? Esse cara ali é uma múmia de verdade. Ele está levitando e há moscas ao seu redor. Um helicóptero deixou você cair no meio de uma selva tropical. Você tem que provar que você pode sobreviver na selva. A selva está cheia de todos os tipos de feras. Conforme avançar, escreva suas respostas. No final, elas o ajudarão a descobrir se você tem o que é preciso para sobreviver de verdade. Você está em uma pequena clareira, em frente a uma selva densa. É preciso passar por ela para chegar ao primeiro posto de controle. Você só tem uma garrafa d'água, uma caixa de fósforos e um telefone em uma capinha à prova d'água. Assim que dá um passo, um rosnado alto vindo de trás o faz congelar. Você vê um grande leão e ele definitivamente não está feliz em vê-lo. Não adianta fugir. O leão é mais rápido e também sobe em árvores com maestria. Ele está se aproximando. O que você faz? Levanta as mãos, grita e joga a garrafa d'água no animal para assustá-lo. Abre a garrafa e despeja água sobre o leão. Vira de costas para ele e não se mexe. Você tem 7 segundos. Nunca dê as costas a um leão. Essa fera sabe ser cautelosa com os humanos. Então comece a fazer barulho e jogue uma garrafa nela. Isso deve ajudar. Mas se o leão não for embora, você deve começar a recuar lentamente. Desta vez a garrafa ajudou. O leão foge. Você pega a garrafa do chão e segue selva dentro. Você caminha pelo matagal e vê 2 filhotes de urso. Eles rosnam tão docemente e parecem querer brincar com você. Você acha que eles estão com sede, então abre a garrafa. Qual é o seu próximo passo? Dar um pouco de água para eles beberem. Tirar uma foto com os filhotes, já que eles são tão fofos. Fugir rapidamente deste lugar, o mais rápido possível. Cada segundo é importante. Você precisa fugir rapidamente daí. Se tem filhotes na área, a mãe deles está em algum lugar nas proximidades. Ela não gostará nadica de vê-lo perto dos filhotes. Enquanto corre, você tropeça em uma raiz e cai. Parece que você conseguiu fugir, mas espere, algo grande está vindo em sua direção a partir da direita. Você vira a cabeça e vê um enorme urso pardo. Ele rosna e se levanta sobre as patas traseiras. O que fazer agora? Levantar-se e sair correndo rapidamente. Subir na árvore mais próxima e esperar o urso ir embora. Fingir estar inconsciente e não se mexer. O urso está cada vez mais perto. Decida já. A fera parece desajeitada, mas corre muito rápido e é excelente em escalar árvores. No caso do urso pardo, você precisa se deitar e ficar paradinho, provando que não tem intenção de fazer mal. O urso o fareja e parece ir embora, mas não se levante ainda. Ele pode ficar à espreita e olhar para você para ter certeza de que está realmente inconsciente. Após 10 minutos, você abre os olhos e sente que o urso se foi. Agora, vamos ignorar o fato de que os ursos não vivem nas selvas e continuar nossa aventura. Você está atravessando a selva novamente. É possível ver o rio à frente, mas antes de alcançá-lo, é preciso resolver o problema com uma matilha de lobos. Lobos na selva. Deixa pra lá. Eles estão olhando para você como presa, o cercando lentamente. O que você decide fazer? Não deixar que eles o cerquem, pressionar suas costas contra uma árvore e a escalar rapidamente. Usar seus fósforos para atear fogo na grama. O fogo vai assustar os lobos. Gritar e espirrar água em diferentes direções. Os lobos têm medo de fogo, mas agora você não tem tempo suficiente para fazer isso. Não deixe que eles o cerquem. Qualquer árvore alta irá salvá-lo. Primeiro pressione as costas contra ela. Depois, suba rapidamente antes que os lobos cheguem até você. A noite cai. Você está pendurado na árvore. Os lobos estão cansados de esperar e vão embora. Você desce, acende uma fogueira para aquecer e preparar alguma comida.
Por sinal, o que você vai comer? Frutas silvestres. Você encontrou algumas roxas e vermelhas maduras. Parecem estar deliciosas e suculentas. Formigas. Você tropeçou em um grande formigueiro. Cogumelos. Eles não se parecem muito com o mata-moscas, o que significa que devem ser comestíveis. Então, qual vai ser o cardápio dessa noite? Surpreendentemente, neste momento, as formigas são a opção mais comestível. Você não pode comer frutas silvestres e cogumelos se não souber o que são exatamente, pois podem ser venenosos. Depois de um farto jantar com sua formiga, você espera o amanhecer e segue seu caminho. A selva termina e você vai em uma ampla clareira verde com um grande lago próximo. Você caminha com cuidado pela área aberta e, de repente, ouve um estrondo rápido à distância. Você olha em volta e vê um javali. Está correndo em sua direção, bufando e rugindo. O que você vai fazer? Correr na direção do javali, gritando para confundir o animal. Deitar no chão e fingir estar inconsciente. Correr de volta para a selva e escalar uma árvore. Vamos lá, seu tempo está acabando. Você precisa escalar a árvore mais próxima. Os javalis comem tudo o que podem. Você sobe em uma árvore, mas o javali está esperando por você no chão. 1 hora se passa. 2, 3. O javali nem pensa em ir embora. Felizmente, o urso aparece nas proximidades. Ele assusta o javali e não vê você. Você espera até que os animais estejam fora de vista e desce da árvore. Você finalmente chegou ao lago. É preciso atravessá-lo a nado. A boa notícia é que você é um bom nadador. A má notícia é que há um tubarão neste lago. Tubarão de água doce? Hã? Ei, não questione. Você mergulha na água e nada para a margem oposta. Do outro lado, há um pequeno pier com um antigo barco de pesca atracado. Para onde você vai? Para o cais com o barco ou para o banco de areia? Não se aproxime do barco de pesca, pois exala peixe, o que atrai o tubarão. Provavelmente o tubarão se esconde perto do cais. Você nada até a margem e vê uma barbatana ao lado do barco. Ela se vira e começa a se mover rapidamente em sua direção. O tubarão viu você. O que você faz? Tenta nadar até a costa o mais rápido possível. Nada para longe, se vira para o tubarão e se move bem devagar. Mergulha a cabeça e começa a agitar os braços para assustar o tubarão. Você precisa parar. Se você começar a nadar para longe, o tubarão pensará que você é uma presa. Respire fundo e tente não fazer movimentos desnecessários. O tubarão então nada para longe e você chega calmamente à costa. É apenas uma curta distância até seu destino agora. Você tem um pântano no seu caminho. Você caminha ao redor dele e percebe que um pouco de lama verde se move lentamente em sua direção. É um jacaré. Ele sai do pântano e quer que você se torne seu almoço. O que você vai fazer? Fugir rapidamente. Deitar de bruços no chão e não se mexer. Pular nas costas do jacaré para assustá-lo. Os jacarés são animais rápidos, mas só são bons em curtas distâncias. Portanto, não hesite e saia correndo imediatamente. O jacaré nem tentará alcançá-lo se você estiver longe. À frente, é possível ver uma bandeira cravada no chão. Este é o seu ponto de destino. Você corre feliz em direção a ele e ouve um sibilo. Você para e olha para a grama. Nela, nota uma pequena cobra. Parece venenosa, mas você não quer confirmar. O que você vai fazer? Encontrar um graveto comprido e apontar para a cobra para que ela ataque o graveto em vez de você. Ir para uma distância segura e contornar a cobra. Sibilar alto em resposta para assustar o animal. A resposta mais simples é a mais correta. A cobra não vai pular se você recuar. Você dá um passo para o lado e corre de volta para a bandeira. Finalmente completou sua missão e sobreviveu. No céu, você vê um helicóptero, voando. Parece que eles não veem você. Ele quase voa para longe e você precisa fazer algo para ser percebido. Você tem fósforos, água e seu telefone. Quais são suas ações?
Não há tempo para fazer uma fogueira, você precisa usar a tela do telefone. Mire um raio de sol e aponte-o para o helicóptero. Isso, você foi localizado. O helicóptero pega você e soma os seus pontos durante o voo. 0 a 2 pontos. Você não é nada além de presa para animais selvagens. Mas depois desse vídeo, suas chances de sobrevivência aumentam. 3 a 7 pontos. Nem todo animal se atreverá a vir até você, mas ainda é preciso ter cuidado. 8 a 11 pontos. Você provou que o ser humano está no topo da cadeia alimentar. Basta ter cuidado extra com os ursos pardos da selva. A Ana dirige um show de dança. Ela chegou à Finlândia com as 3 melhores dançarinas para se apresentar durante as férias de inverno. No primeiro dia da viagem, começou a se sentir muito mal e foi levada ao médico. Depois de examiná-la, ele afirmou que alguém a havia envenenado. O empresário dela voou para interrogar cada uma das dançarinas e descobrir se elas tinham algo a ver com aquilo. A Kelly disse que ela e outras garotas haviam deixado o hotel de manhã cedo para explorar a cidade. E também mencionou que a Ana havia ficado para trás para fazer uma chamada em conferência no quarto dela. A Pam falou que passou a tarde nadando na praia e que, quando voltou, percebeu que a amiga estava com uma aparência muito ruim. A Priscila respondeu que decidiu ir ao museu sozinha, pois as outras meninas não quiseram acompanhá-la. O empresário notou que os depoimentos das garotas não coincidiam e que, com certeza, uma delas tinha feito aquilo. Você consegue adivinhar quem é a culpada? Foi a Pam. Ela mencionou que tinha ido à praia, mas é inverno na Finlândia. A água está gelada e principalmente congelada nessa época do ano. Ela deveria ter trabalhado melhor em seu álibi. O empresário da Ana chamou a polícia e eles prenderam a Pam. A Kelly e a Priscila se sentiram mal por sua amiga, mas elas ainda tinham de fazer um show e agora faltava uma dançarina. As meninas decidiram procurar na internet por uma nova e encontraram 3 garotas que poderiam fazer um bom trabalho para substituir a colega: a Débora, a Lilian e a Sandra. Uma das garotas é a combinação perfeita para o trio. Você consegue adivinhar qual? É a Sandra, já que os outros 2 perfis são falsos. Se você observar atentamente a foto da Débora, verá que a sombra na parte de trás não é dela. Com certeza é photoshopada. E veja as informações sobre a data de nascimento de Lilian. Se isso fosse verdade, seria uma recém-nascida. O Carlos era cantor e estava indo se apresentar em uma famosa casa de shows. Ele estava levando todo o seu equipamento para os bastidores para se preparar para a passagem de som quando um policial entrou ali. Ele disse que um dos atores do espetáculo daquela noite era um criminoso fugitivo. Havia 4 deles interpretando o Papai Noel, mas um era falso. Dê uma olhada nas sacolas deles. Você consegue descobrir quem é o criminoso? É o dono da terceira sacola. O Papai Noel nunca tira a barba, e esse cara está carregando creme de barbear. Ele deve ser o fugitivo. A Brenda acabou de comprar novos óculos de realidade aumentada. Ela decidiu jogar um dos jogos disponíveis e esta imagem apareceu bem na sua frente. Essas 3 pessoas certamente estão em situações bizarras, mas qual não faz sentido? O homem à esquerda está caminhando sobre lava. Claro, alguém pode fazer isso, embora não dure muito tempo sem o tipo certo de calçado. O rapaz à direita está caminhando sobre a areia do deserto, o que é totalmente normal. Mas a mulher no meio parece estar andando sobre água em chamas. Isso definitivamente não faz nenhum sentido. A Flávia estava grávida de 10 semanas quando decidiu procurar uma nova médica na cidade. Esta fez um ultrassom da barriga da paciente e disse alegremente: "Ah, é um menino!" A Flávia pareceu confusa e disse: "Não, tenho quase certeza de que vou ter gêmeos." A doutora foi quem pareceu confusa após essa resposta. Dê uma olhada nas 2 mulheres. Você consegue dizer qual está certa? A Flávia tem razão. Quero dizer, dê uma olhada nessa doutora. Para começar, nem é uma médica de verdade. Ela não está usando trajes adequados e não parece saber o que está fazendo. Dê uma boa olhada nesta imagem. Você consegue dizer quem é mais inteligente?
Vejamos, há uma parte da casa em chamas, portanto o gelo seria uma maneira ruim de tentar apagar o fogo. Seria preciso esperar ele derreter e se transformar em água, mas durante esse tempo o fogo só aumentaria. A água líquida é o melhor meio de extinção rápida, então a pessoa à direita parece saber o que está fazendo. A Andrea estava procurando a entrada para Bithia, uma cidade escondida dentro de uma montanha havia muito tempo. Ela procurou nos 7 mares e nas 7 terras até que finalmente encontrou uma porta oculta guardada por 3 criaturas antigas. Ela perguntou se aquela era a entrada para Bithia, mas elas não disseram uma palavra. Finalmente, a sábia coruja falou que a garota tinha que dar uma resposta correta a uma adivinhação de cada criatura. Só então elas lhe contariam sobre Bithia. A coruja disse: "Eu tenho galhos, mas não sou uma árvore. Tenho um banco, mas não tenho dinheiro. O que eu sou?" Você pode ajudar a Andrea? A resposta correta é um rio. Um rio tem ramificações que fluem para diferentes riachos, e as margens do rio são chamados de bancos. A raposa foi a próxima e seu enigma dizia: "Eu tenho uma cama, mas não durmo. Tenho uma boca, mas não como. O que eu sou?" A garota demorou um pouco para resolver essa questão, mas acertou. Você consegue adivinhar o que ela disse? É um forno. Duh. Bastante óbvio agora que você pensou nisso. O próximo foi o cervo. Ele disse: "Eu tenho um rosto, mas não tenho olhos para ver. Tenho uma cauda, mas não a capacidade de abanar. O que eu sou?" Você sabe a resposta? É um relógio. Ele tem uma face com números, mas não tem olhos, e uma cauda que chamamos de pêndulo, só que não balança como o rabo de um animal. A sábia coruja abriu a porta e mostrou para Andrea que havia 3 caminhos que levavam a Bithia. Ela deveria escolher o correto, caso contrário, ficaria presa nesse lugar intermediário para sempre e nunca conseguiria sair. Dê uma olhada nos caminhos. Qual a garota deve escolher para concluir sua jornada? O primeiro parece ter algumas flores venenosas. O ar parece estar cheio de seu pólen venenoso, portanto não seria uma boa opção. O segundo tem dúzias de cervos com uma aparência irritada que podem causar danos. E o último tem um grande lago que leva a uma trilha. A Andrea deveria ir pela última. Em uma noite chuvosa de sábado, o João e a Kátia decidiram ficar em casa, pedir pizza e assistir ao canal de Enigmas na TV. Na tela, eles viram um homem pendurado no galho de uma árvore para tentar sobreviver. Ele estava cercado por pessoas furiosas. Lá embaixo havia um grupo de homens com enormes bastões esperando que ele soltasse o galho. E acima dele havia um cara furioso em um helicóptero, pronto para agarrá-lo. Há alguma maneira de o rapaz escapar dessa armadilha? Ele deve jogar o bastão que está em seu bolso no chão, mirando no grupo abaixo dele. Com sorte, o taco acertaria a cabeça das pessoas. Assim, ele poderia soltar o galho e correr o mais rápido possível para o túnel próximo. Dessa forma, também escaparia do cara do helicóptero. O Museu de Arte Moderna da cidade acaba de ser roubado. Uma pintura de valor inestimável do artista de primeira linha Floyd B. desapareceu durante a noite. O gerente chamou o detetive Prestes para ajudar. Assim que chegou ao museu, ele pediu para ver as imagens de segurança da noite anterior. Logo, identificou 3 indivíduos suspeitos olhando para a pintura por mais tempo do que o normal. A primeira pessoa, vestindo uma jaqueta azul, chegou pela entrada principal do museu. A câmera de segurança flagrou olhando para a pintura de vários ângulos, como se a estivesse medindo. A segunda pessoa, usando um boné vermelho, deixou o museu pela saída lateral, o que é bastante suspeito. E a última, que usava uma máscara preta, passou um longo tempo olhando para o teto, tentando identificar onde estavam localizadas as câmeras de segurança. Dê uma olhada na filmagem.
Você consegue adivinhar quem é o provável ladrão? É a última pessoa. Quero dizer, o cara estava usando uma máscara e passou horas tentando identificar as câmeras de segurança. Depois disso, não havia mais filmagens, o que provavelmente significa que ele conseguiu sair do museu com a pintura. A Samantha e a Joanna estavam presas na fila de segurança do aeroporto de Blue Ridge. Um guarda achou as duas suspeitas e pediu que elas esperassem enquanto ele analisava as imagens de raio-x. Dê uma olhada nas duas mulheres. Quem você acha que está realmente escondendo algo? Bem, a Samantha parece inquieta, mas provavelmente só quer ir ao banheiro ou algo assim. Agora, a Joanna está definitivamente escondendo algo sob a camiseta. Se ela realmente estivesse grávida, teria usado a fila preferencial. E veja o quanto ela está suando. Provavelmente está nervosa para ser pega. O escritório da detetive Sharon foi chamado para investigar uma série de arrombamentos misteriosos ocorridos em um bairro chique. Em cada cena de crime, o ladrão deixava as letras C, L, O, S e R grafitadas em uma parede próxima. O primeiro local a ser roubado foi a cafeteria da Márcia. Depois, o próximo alvo do criminoso foi a livraria da cidade. Após uma semana, o ladrão havia deixado sua marca em uma clínica sofisticada de oftalmologia, um supermercado e um restaurante. A detetive Sharon demorou um pouco, mas logo entendeu que havia um padrão nos arrombamentos. E conseguiu até mesmo prever qual seria o próximo arrombamento. Você consegue descobrir o que era? Esse ladrão era muito esperto, com certeza. A assinatura dele correspondia à primeira letra de cada um dos locais em que ele entrava, ou seja, C, L, O, S e R. Como o último a ser roubado foi um restaurante, o próximo estabelecimento começaria com C, reiniciando o ciclo, muito provavelmente o centro comunitário do bairro. No Vale Ocidental há um belo reino antigo, conhecido como Pietra. Um dos símbolos mais preciosos da cidade é uma joia valiosa que sempre é exibida durante as festividades locais. Este ano, durante a última celebração, algo trágico aconteceu. A joia desapareceu. O rei ficou arrasado e furioso com o fato de um artefato tão antigo ter sido roubado. Ele logo chamou o investigador oficial do reino para ajudar a descobrir quem poderia ter levado a relíquia. O culpado teria de ser proclamado responsável pelo roubo na frente de todo o reino. Havia muitas pessoas na festa, mas o investigador reduziu os suspeitos a 4 pessoas. A Amélia disse que viu algo estranho após a apresentação do bardo. Ela viu que o Benjamin havia pegado a joia e a entregado para a Carol. Mas o Benjamin falou que não chegou perto da peça, pois estava trabalhando em uma das barracas durante a feira. A Carol respondeu que chegou perto da relíquia, mas que só admirou de perto. E o Daniel afirmou que podia jurar ter visto a Carol carregando a peça, mas não a viu pegá-la. Com base nos depoimentos, o investigador não teve dificuldade em descobrir quem era o culpado. Você também consegue? Foi a Carol. Quase todo mundo achava que ela estava envolvida no crime. Além disso, se você der um zoom na bolsa dela, verá algo pontiagudo. Parece mesmo uma joia, não é? A única locadora de DVDs da cidade foi roubada ontem à noite. O proprietário da loja ligou para a delegacia de polícia para relatar o crime. O detetive quase não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Afinal, por que alguém roubaria um DVD quando há tantos canais de streaming hoje em dia? O cara pediu para ver a filmagem da câmera de segurança e identificou 3 suspeitos principais. A Sarah era uma mulher de meia idade e disse que ainda tinha um aparelho de DVD porque preferia assistir a filmes da maneira antiga, por isso alugava regularmente na loja. O Alex era um diretor de cinema recentemente aposentado e um de seus passatempos favoritos era ir à loja. Ele disse que não havia notado nada de estranho no dia anterior, exceto por um adolescente aleatório que entrou na loja. Era o David,
que passava horas sozinho na locadora e falou que estava fazendo uma pesquisa para a escola, mas jura que não pegou nada. Você pode dizer quem é o ladrão? É o David. As imagens de segurança o flagraram na sessão para maiores de 18 anos. Ele deve ter roubado o DVD pensando que o dono do estabelecimento não lhe venderia o filme. Há um museu antigo que exibe apenas artefatos egípcios antigos. Um dia, a Susana, uma estudante de antropologia, foi até lá para estudar um pouco da arte em exposição. Ela entrou em uma sala cheia de objetos como colares, pulseiras e brincos, e fotografou todos os detalhes que considerava importantes para sua pesquisa, quando algo chamou sua atenção. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir o que era? Veja esses brincos. Eles parecem completamente falsos. Além disso, tem uma pequena etiqueta de preço anexada. Definitivamente, as joias originais não estavam lá. A garota relatou o crime ao gerente, que por sua vez informou imediatamente o segurança para abrir uma investigação. A Susana estava na lista inicial de suspeitos, mas depois que as imagens de segurança foram checadas, ela foi liberada. A investigação identificou 3 suspeitos principais: um dos guardas do museu, um dos alunos da escola de arqueologia e um visitante. Este disse que havia entrado no local apenas para uma visita rápida e falou que tinha visto os brincos, mas que estes lhe pareciam bastante originais. O segurança afirmou que não tinha visto nada de estranho nos últimos dias. Tudo estava como deveria estar. E o aluno falou que havia estudado o brinco em uma aula, mas nunca teve a chance de vê-lo antes de ser roubado. Em pouco tempo, o culpado foi identificado. Você consegue dizer quem foi? Foi o visitante. Quando o segurança foi investigar os suspeitos, ele nunca mencionou que o brinco original havia sido trocado por brincos falsos. O fato de o cara saber que havia uma versão original significa que foi o cara quem os trocou. Caramba! A Maya estava trabalhando em sua última obra de arte, que foi encomendada por uma galeria de luxo da cidade. De repente, todas as luzes de seu estúdio se apagaram e, como era noite, ela ficou completamente às escuras. Então ouviu passos se aproximando da porta e, quando se deu conta, estava se sentindo tonta. A garota desmaiou e acordou em um quarto minúsculo que não tinha nada além de uma porta metálica. Ela tentou abrir, mas estava trancada. Foi quando percebeu que, ao lado da porta, havia um pequeno dispositivo no qual aparecia um sinal vermelho pedindo uma senha. Abaixo dele estava um pedaço de papel com a seguinte dica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demorou um pouco para a Maya entender o significado. A garota leu o bilhete em voz alta várias vezes antes de finalmente descobrir a senha. Você consegue adivinhar o que ela digitou no dispositivo? Veja como funciona. A Maya teve que digitar uma vez o número 2, 3 vezes o número 4, 5 vezes o número 6 e 7 vezes o número 8. Ler em voz alta foi a chave para resolver esse problema. Ufa! Olá, meu talentoso detetive incrível! Hoje tenho algo interessante para você. Algo que permitirá que seu cérebro se exercite um pouco e se divirta ao mesmo tempo. Vamos começar? Observe esta imagem com muita atenção. Você consegue identificar uma princesa falsa? Há uma etiqueta de preço na tiara dessa princesa. Portanto, é provável que essa garota não seja membro da realeza. A próxima tarefa é bem complicada. Você precisa conectar todos os pontos com apenas 4 linhas retas. Vamos ver como você se sai nesse desafio. É assim que isso é possível. Mamão com açúcar.
Brincadeirinha, na verdade não consegui realizar essa tarefa. Agora, você consegue fazer 4 com esses 3 palitos sem quebrá-los? Sim, você pode. É assim que pode ser feito. Isso é o que eu chamo de pensamento criativo. Você consegue descobrir o que é de errado com esta imagem? Este dado está todo errado. Ele tem 7 pontos em um de seus lados, mas é impossível. O maior número de pontos é 6. Ok, agora olhe para esta camiseta e tente contar quantos buracos ela tem. Lembre-se de que esse enigma pode ser um pouco mais complicado do que você imagina. Espero que você não tenha contado apenas os buracos rasgados, porque eles não são os únicos que essa camiseta tem. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses furos estão de fato rasgados. E 8. Você acertou? Outro quebra-cabeça complicado para você. Quantas melancias tem aqui? Tem 5 melancias. Veja como funciona. Legal, não é? É hora de colocar suas habilidades de atenção à prova. Você consegue encontrar o unicórnio estranho aqui? É este aqui. A mancha laranja da crina dele está sem estrelas. Olhe para esses caras. Você consegue descobrir quem mora sozinho? O homem à direita tem 2 escovas de dentes, portanto, provavelmente está morando com outra pessoa. O homem à esquerda, por outro lado, parece estar morando sozinho. Como você pode mover apenas um fósforo para deixar essa equação correta? Na verdade, há 3 maneiras de resolver esse quebra-cabeça. Você pode deixar assim. Ou pode ser 8 menos 3 é igual a 5. Ou você pode remover esse fósforo e obter o seguinte. Isso é realmente intrigante. 2 mais 2 é igual a peixe. 3 mais 3 é igual a 8. 7 mais 7 é igual a um triângulo. O que isso significa e como é possível? A resposta está na forma desses números. 2 e 2 virado dessa forma, de fato, parecem um peixe. 3 e 3 formam um belo 8. E 7 e 7 parecem de fato um triângulo, certo? Use apenas 3 dessas bolas para obter 30. Uma pequena dica, talvez você precise pensar fora da caixa e ser criativo. Basta girar esse 9 e você obterá 6. E então, 13 mais 11 mais 6 é de fato 30. Observe essas pessoas com atenção. Uma delas saiu sorrateiramente de casa há algum tempo e acabou de voltar. Agora, elas estão fingindo estar dormindo, mas sabemos que não estão, certo? Então, quem é que andou quebrando as regras? É a garota ruiva. Ela ainda está deitada de sapatos e eles parecem molhados. Talvez esteja chovendo lá fora. Essa imagem tem muitos detalhes minúsculos e será um desafio encontrar o Grinch estranho aqui. Você consegue fazer isso? É este aqui. Veja, ele está sem seus fones de ouvido.
E agora que tal treinarmos suas habilidades de detetive? O avô do Larry era um homem rico que adorava pregar peças em seus parentes. Por isso, quando ele faleceu, ninguém conseguiu encontrar seu testamento. Mas um dia, 5 anos depois, o Larry estava olhando alguns papéis antigos. De repente, sua respiração ficou presa na garganta. O documento que ele estava segurando era o testamento do seu avô. Nele estava escrito: escondi todo o meu dinheiro e outros objetos de valor às 2 horas da tarde, em ponto, debaixo da minha cerejeira favorita, bem onde termina sua sombra. Aquele que desenterrar será meu herdeiro. O Larry estava prestes a ficar rico. Ele dirigiu até a casa do seu avô e encontrou a cerejeira. Esperou por 1 hora até as 2 da tarde e começou a cavar. Mas por mais que tentasse, seus esforços foram em vão. Confuso e chateado, ele teve que voltar para casa. Por que ele não encontrou nada? Já se passaram vários anos desde que o avô escondeu seus objetos de valor. A árvore ficou mais alta e sua sombra também ficou mais longa. James desapareceu depois de fazer uma trilha com seu amigo Mateus. Em alguns dias, a polícia encontrou o Mateus cambaleando pela rodovia. Quando o interrogaram, ele disse aos policiais que o James havia entrado em um pântano e não tinha conseguido sair. Infelizmente, o Mateus não pôde fazer nada para salvá-lo. Depois de ouvir a história do homem, os policiais o prenderam. Por quê? Dê uma olhada nesse cara. Com uma camiseta branca, barba feita. Como isso é possível depois de vários dias na floresta? Um homem que mora em um pequeno vilarejo nas montanhas teve sua cabra roubada. Ele tinha certeza de que um de seus vizinhos estava por trás desse crime. O chefe do vilarejo convocou 4 suspeitos e disse: vou dar a cada um de vocês uma varinha mágica. Tragam-nas para mim pela manhã. A essa altura, a varinha do ladrão terá crescido 5 centímetros. No dia seguinte, o chefe do vilarejo examinou as varinhas dos suspeitos. Ele soube imediatamente quem havia levado a cabra. Como? A varinha do ladrão era 5 centímetros mais curta do que as dos demais. Ele a quebrou, esperando que ela crescesse mais durante a noite. 2 melhores amigos, José e Tiago, foram para uma ilha tropical para surfar e descansar um pouco. Depois de um dia ativo no mar, eles compraram uma melancia grande e comeram. Em cerca de 1 hora, o Tiago passou mal e perdeu a consciência. Felizmente, ele foi levado a um hospital a tempo e os médicos conseguiram salvar sua vida. Mas os 2 rapazes comeram da mesma melancia. O Tiago não tinha nenhum tipo de alergia. Então, por que o José estava perfeitamente bem? O José não comeu as sementes da melancia e o Tiago comeu. A substância que o envenenou estava nas sementes. Todos os dias, Marcos vai de bicicleta até a estação de trem para chegar à faculdade. Há 2 paradas perto de sua casa. Uma fica a 1 quilômetro de distância de sua casa e a outra fica a 2 quilômetros de distância na direção oposta. De manhã, ele sempre pega o trem na primeira parada e à tarde ele desce na segunda. Por quê? A casa do Marcos e as estações ficam em uma colina, e esse método permite que o rapaz desça a ladeira com sua bicicleta sem nenhum esforço. Um inventor criou uma máquina do tempo. Ele colocou na mala comida, água e outros itens necessários, e estava pronto para testar sua invenção. Ele ajustou o cronômetro para voltar 500 anos no passado. Ele estava prestes a pressionar o botão iniciar quando um pensamento lhe veio à mente. Ele pegou a máquina do tempo e seus suprimentos e desceu as escadas. Por quê? Dessa forma, ele evitará uma queda feia. Edifícios de vários andares não eram comuns 5 séculos atrás. O João é um homem muito rico que mora em uma mansão com um jardineiro, um cozinheiro e uma funcionária da limpeza.
Um dia ele sai em uma viagem de negócios e quando volta, 2 dias depois... Oh não! Alguém manchou com café seu exclusivo sofá branco. Ele fica furioso e interroga sua equipe. A funcionária da limpeza diz: Ontem eu tive um dia de folga, então estive fora da mansão. Hoje limpei primeiro a sala de estar e depois me concentrei nos banheiros. E o sofá estava bom. O jardineiro responde: Ontem foram entregues novas plantas. Eu estava muito ocupado plantando 6 palmeiras na frente da casa. Portanto, não tive a chance de relaxar. E o cozinheiro afirma: Eu estava experimentando novas receitas na cozinha e fazendo vídeos para os meus seguidores. Eu nunca fico na sua sala de estar, senhor. Quem está mentindo? É o jardineiro. Não há palmeiras em frente à mansão. O João encontrou uma poção na rua, bebeu e se teletransportou para uma ilha deserta. Há apenas um coqueiro e uma bananeira ali, mas o cara só pode comer de um deles. Qual árvore ele deve escolher? O coqueiro, ele pode fornecer tanto alimento quanto água, enquanto a bananeira fornece apenas alimento. O João chega de barco até a cidade mais próxima. Há 4 pessoas no pier. Uma delas é policial trabalhando disfarçadamente. Você consegue adivinhar quem? É o cara com a roupa esportiva. Há algemas saindo de seu bolso. O João está andando em uma rua preta. Ele está vestindo tudo preto: sapatos, meias, calças, casaco, luvas e balaclava. Todas as lâmpadas da rua estão apagadas. Um carro preto está indo em direção ao cara, com faróis desligados. Como o motorista viu João? É dia. Nosso amigo está morrendo de fome, então decide dar uma olhada na padaria local e comprar alguns lanches. O preço de um donut de cereja é 50 centavos e um de maçã custa R$2. Ali também tem donuts de limão por R$1,50 cada. Você consegue calcular o preço de um donut de mirtilo? Para resolver esse mistério, devemos nos lembrar da sequência de cores no arco-íris. O valor aumenta em 50 centavos do vermelho para o roxo. Portanto, o preço de um donut roxo é R$3,50. A mãe do João quer que ele se case o mais rápido possível. Por essa razão, arranjou um encontro às cegas para o filho. O nome da moça é Karen e os dois vão se encontrar para almoçar. É a primeira vez que vão se ver e não olharam nenhuma foto um do outro. A Karen manda uma mensagem: Vou usar brincos de argola dourados. O rapaz chega ao restaurante. Há 3 moças e todas estão usando brincos de argola dourados. Você pode ajudar o João a encontrar a Karen? Vamos dar uma olhada na segunda mesa. Há 2 pratos servidos e talheres para 2 pessoas. Essa moça já está com alguém. A terceira já bebeu metade de seu milkshake e está ocupada trabalhando em seu laptop. Portanto, a Karen é a primeira garota. Na manhã seguinte, o João chega ao seu escritório. Há uma enorme caixa de presente em sua mesa. O remetente é desconhecido. Apenas 3 pessoas estão no escritório hoje: a Mia, o Pedro e o Paulo. O João os questiona. A Mia responde: Eu estava preparando e imprimindo alguns documentos para você. Temos um grande acordo comercial para assinar. O Paulo afirma: Meu despertador não funcionou hoje. Eu dormi demais e acabei de chegar. Não sei quem trouxe o presente. E o Pedro fala: Não sei quem deixou aí. Eu estava tentando consertar a impressora, mas ela não funciona. Alguém a quebrou ontem. Quem está mentindo? A Mia imprimiu os documentos para o João de manhã e está segurando tudo em suas mãos. Portanto, o Pedro está mentindo. O João tira 2 fotos da sala de seu escritório. Não tenha pressa e tente identificar 10 diferenças entre elas.
Pronto para ver a resposta? Aqui estão elas. Ele está no meio de um vilarejo abandonado e assustador na floresta. Começa a chover forte. O rapaz encontra uma cabana velha e se esconde dentro dela. Aí fica vagando por um tempo e encontra 3 portas que levam para fora, mas cada caminho esconde alguns perigos. Há uma grande fogueira atrás da primeira. Animais selvagens estão esperando atrás da segunda, e a terceira está cheia de gás tóxico. Os seres humanos não podem sobreviver depois de respirá-lo. Você pode ajudar o João a escolher a porta certa? É a primeira. Está chovendo muito na floresta e as portas dão para o lado de fora da casa. Portanto, o fogo se apagou há muito tempo. Ele verifica os mapas. A casa da Karen fica perto, então decide ir a pé. No caminho, encontra 3 arbustos com ervas diferentes. Que bom, posso colher algumas delas para colocar no chá, mas apenas uma é realmente segura. Você consegue adivinhar qual? A primeira erva causou uma erupção na mão do João e a terceira parece muito fedorenta, portanto ele deve pegar a segunda. Finalmente, o rapaz chega à casa da Karen, que lhe mostra os ambientes. Você consegue identificar 3 emojis escondidos na sala de estar dela? Aqui estão eles. Em seguida, ele vai ao banheiro para lavar as mãos. Você consegue encontrar 3 emojis ocultos? Olá! E finalmente, o cara chega à cozinha, onde também há 3 emojis. Você consegue vê-los? Aí estão. A Karen está preparando o jantar. Ela pede que ele vá até o depósito para pegar um último ingrediente, mas em vez de dizer diretamente, lhe dá essa estranha lista de compras. Você pode ajudar o João a descobrir o ingrediente misterioso? O número indica a letra que devemos escolher de cada palavra. A palavra criptografada é pimenta. E agora vamos dar uma olhada na cor da nota. Ela está escrita com um marcador vermelho, portanto a pimenta deve ser vermelha. A Karen colhe algumas flores em seu jardim e as coloca em um vaso sobre a mesa. Você consegue encontrar a sombra correta? A terceira. E quanto a este colar, você consegue identificar a sombra certa? A primeira. Vamos ver se você consegue encontrar uma sombra que pertence a esse livro. É a quarta opção. O João liga o noticiário da TV. Os seguranças do aeroporto receberam um relatório urgente. Um dos passageiros voltou ao país com um tesouro antigo roubado de Paris. Uma verificação foi iniciada rapidamente. O passageiro misterioso se misturou à multidão, mas eles conseguiram encontrar 4 suspeitos. E o João identificou o ladrão imediatamente. E quanto a você? Tudo o que sabemos sobre o ladrão é que ele veio de Paris, portanto, os adesivos nas malas podem ser úteis. Vários passageiros têm adesivos de lá, mas dê uma olhada na mala desse aqui. O adesivo de Paris está em cima dos outros, portanto, ele é o ladrão.
A Bia participou da reunião de seu colégio no último fim de semana. Todos os amigos pareciam estar indo muito bem na vida. A Carol apareceu usando roupas de marcas caras. A Matilda tinha não apenas um, mas 2 dos mais recentes smartphones. O Tom chegou em um carro esporte caríssimo. E a Beth estava usando um relógio de luxo no pulso. Dê uma boa olhada nos amigos da Bia. Você consegue dizer quem é realmente rico? Bem, vejamos. Se você olhar com atenção, a Carol não tirou as etiquetas das roupas. Isso provavelmente significa que ela está planejando devolvê-las após o encontro. Os celulares da Matilda são falsos. Veja a etiqueta, é apenas uma cópia da marca original. E o relógio da Beth é muito maior do que o pulso dela, o que significa que não é realmente dela. Portanto, o Tom é provavelmente a pessoa mais rica da reunião de amigos. A banda favorita da Ana está na cidade e ela quer muito ir ao show. Então pergunta para a madrasta se pode, mas a mulher diz que só irá permitir se a garota lhe fizer uma série de coisas. A primeira tarefa que a madrasta pede é que Ana lhe traga água em um escorredor. Para fazer isso corretamente, a jovem precisa pensar fora da caixa. Você pode ajudá-la a descobrir como? A Ana precisa congelar um pouco de água e colocar os cubos no escorredor. Tecnicamente, a água congelada ainda é água, certo? Em seguida, a madrasta pede que a Ana escolha o vestido de noite perfeito para ela. A jovem entra no armário e lá estão 3 vestidos. Um vermelho, um verde e um azul. Dê uma olhada na imagem. Qual a Ana deve escolher? Se você olhar com atenção, o botão do vestido azul está prestes a se soltar. O verde tem uma grande mancha de tinta, portanto, ela deve escolher o vermelho. Antes que a Ana possa levar o vestido para a madrasta, a mulher entra no quarto. Ao ver a mancha na roupa, começa a gritar: "Como você pode fazer isso com o meu vestido?" Mas a garota diz que não fez nada de errado e que a tinta já estava lá quando entrou no armário. A madrasta pede que a jovem encontre o culpado. Se conseguir descobrir quem manchou o vestido, ela poderia ir ao show. As 3 principais suspeitas são as irmãs adotivas da Ana, a Elsa, a Bela e Gabriela. Elas não gostam da irmã, então é provável que uma delas tenha jogado tinta no vestido da mãe para incriminá-la. Quando as meias irmãs estão fora de casa, a Ana entra sorrateiramente no quarto delas para tentar encontrar a culpada. Dê uma olhada no quarto. A primeira cama pertence a Elsa, a segunda a Bela e a terceira é da Gabriela. Você pode dizer quem fez isso? Foi a Gabriela. A cama dela é a terceira à esquerda, e se você olhar com atenção, tem um balde de tinta embaixo. A Emília e a Bárbara estão se preparando para uma noite de garotas. Elas estão se maquiando e arrumando o cabelo. As duas têm gostos muito parecidos e suas coisas são praticamente as mesmas, mas uma tem mais dinheiro do que a outra. Observando a imagem, você consegue dizer qual tem as coisas mais caras? Dê uma olhada na Bárbara. A calça dela meio que denuncia, pois é obviamente uma imitação. Portanto, a Emília é a que tem as coisas mais caras. O Henrique viajou para Paris. Assim que chegou, foi passear pelas ruas para encontrar um lugar para ficar. Ele encontrou um hotelzinho bonito e decidiu entrar. Grande erro. Por quê? Dê uma olhada na janela do último andar. Parece que é um fantasma. Caramba! Se eu fosse ele, procuraria outro lugar para ficar. Depois de encontrar um lugar melhor para se hospedar, ele decidiu almoçar. Pediu a clássica sopa de cebola francesa. Mas quando seu prato chegou, estava cheio de baratas. O Henrique chamou o gerente do restaurante para contar sobre o incidente. O homem disse: "Isso é inaceitável. Vou encontrar a pessoa responsável e demiti-la imediatamente." Havia 3 suspeitos. O cozinheiro disse que havia preparado a sopa como de costume e que ela estava boa quando a passou para o garçom.
O garçom disse que não havia tocado na sopa, apenas a serviu ao Henrique e se apressou em atender o pedido de outra mesa. O gerente também questionou o faxineiro, que disse que havia passado as últimas horas limpando o banheiro e não tinha ideia do motivo da confusão. Você sabe dizer quem é o culpado? Ninguém. Dê uma olhada no sistema de ventilação. Está cheio de baratas. Elas devem ter se arrastado para fora dele e caído na sopa do Henrique. Que horror! Há 3 passageiros na classe executiva de um voo internacional que está indo para Roma. Dê uma olhada nessas 3 pessoas. A primeira mulher parece muito bem vestida. Ela está usando uma bolsa de grife luxuosa e enviando mensagens de texto em seu telefone caro. O rapaz no meio está trabalhando com gráficos de ações em seu laptop. E o terceiro está tomando uma xícara de café enquanto lê um artigo no Financial Times. Você sabe dizer qual deles é o verdadeiro bilionário? Vejamos, a mulher pode parecer bem vestida, mas se você vir a etiqueta em suas roupas, ela diz 100% poliéster. É improvável que uma bilionária use algo assim. O cara que trabalha com gráficos de ações está usando sapatos velhos e rasgados. Duvido que isso seja uma escolha de moda, portanto ele provavelmente não é um bilionário. Isso nos deixa com o último homem. Se você observar com atenção, o artigo que está lendo é sobre ele. O título é O Mais Novo Bilionário do Mundo. Acho que encontramos nosso homem, não é? O detetive Silvio foi chamado para investigar um roubo no museu da cidade. Um diamante de valor inestimável desapareceu e o ladrão não deixou nenhum rastro. Depois de analisar as câmeras de segurança, o investigador reuniu 3 suspeitos: o segurança, o curador e um visitante. O segurança disse que só saiu de seu posto na hora do almoço e que poderia jurar que o diamante ainda não havia desaparecido naquele momento. O curador passou o dia guiando uma visita ao museu para um grupo estrangeiro, que foi ver o diamante no início do passeio e ele ainda estava brilhando em seu lugar. O visitante disse que só tinha entrado para uma visita rápida e nem sequer passou pelo corredor Mezzi, onde o diamante estava guardado. Após essas 3 entrevistas, o Silvio encontrou o ladrão. Você consegue dizer quem foi? Era o visitante. Antes de mais nada, ele sabia a localização exata do diamante dentro do museu. Além disso, dê uma olhada no cordão que o cara está mexendo em uma das mãos. O detetive o tirou debaixo da manga e, voilá, a joia estava presa a ele. Acho que o malandro não teve tempo de ir para casa e se livrar do diamante, não é? A Júlia e alguns amigos decidiram passar o fim de semana em uma cabana na floresta. Eles chegaram na sexta-feira no fim do dia e passaram a noite se divertindo com jogos de tabuleiro e contando histórias assustadoras. Quando acordaram no sábado de manhã, descobriram que alguém havia roubado todo o suprimento de alimentos. O vidro da porta estava quebrado, mas fora isso, não havia sinais de quem poderia ter feito aquilo. Assim, o grupo decidiu vasculhar a mata ao redor para ver se encontrava o culpado. Dê uma boa olhada na cena com a qual o grupo se deparou e veja se consegue descobrir quem levou a comida deles. O que é aquilo no canto inferior esquerdo? Parecem pegadas de urso, não é? E não apenas de um, mas de uma família inteira. Ah, e até deixaram uma embalagem de óleo no chão como prova. Sim, esses ursos foram os culpados, com certeza. A Yara acordou no sótão de uma casa abandonada. Ela tentou encontrar uma maneira de sair dali, mas tudo o que conseguiu encontrar foi um cômodo com 3 portas. Cada uma escondia um perigo diferente. As janelas e o piso atrás da primeira eram feitos inteiramente de lente de aumento, o que significa que a luz do sol provavelmente a queimaria se ela entrasse. A segunda porta escondia uma sala cheia de gás venenoso, e atrás da terceira havia um leão faminto. O que a garota deve fazer para escapar? Ela deve esperar até o início da noite e usar a primeira porta. A Sandra disse à mãe que sua equipe de ginástica iria para um acampamento esportivo no fim de semana. Ela pediu uma ajuda para arrumar a mala. A mãe ajeitou tudo o que achava que a filha precisaria. Quando a garota retornou do fim de semana, estava contando tudo sobre a viagem, mas em algum momento da conversa perguntou por que a mãe não tinha colocado uma escova de dentes.
A mulher imediatamente percebeu que a Sandra estava mentindo sobre onde realmente tinha estado naquele fim de semana. Como? Porque ela pôs uma escova de dentes, mas embaixo das roupas de ginástica da filha. Se a filha tivesse realmente ido acampar, teria usado as roupas e encontrado a escova. A Kátia descobriu 3 bolsas em um sótão antigo, juntamente com um bilhete que dizia que havia R$1 milhão dentro de uma delas. Também falava que as outras 2 estavam vazias. A garota só tinha uma chance de descobrir qual bolsa continha o dinheiro, e podia confiar que uma das mensagens escritas nelas era verdadeira. Na primeira estava escrito "O dinheiro não está aqui". A segunda dizia "O dinheiro não está aqui". Na última as palavras eram "O dinheiro está na segunda bolsa". Se você fosse a Kátia, qual sacola escolheria? A primeira. Se apenas uma das pistas for verdadeira, então o dinheiro está na primeira. A polícia vem perseguindo Bruno há muitos anos, tentando provar que ele está envolvido em atividades ilícitas, mas nunca conseguiu pegá-lo. Um dia, o detetive Lauro decidiu fazer uma visita surpresa ao escritório do suspeito. Assim que o detetive chegou, a secretária disse que o chefe estava em uma viagem de negócios. O detetive pediu para ver o escritório e tirou uma foto do local, mas não tinha permissão para tocar em nada sem um mandado. Então, o Lauro voltou à delegacia e conseguiu a autorização. Quando retornou ao escritório do Bruno, percebeu que alguém havia entrado lá. Dê uma olhada nas 2 imagens e tente descobrir o que o detetive viu. A luminária da escrivaninha está inclinada e os livros estão em lugares diferentes. Definitivamente alguém esteve naquele cômodo. O Lauro decidiu revistar todo o escritório do Bruno. Em uma sala, descobriu que havia pegadas até o meio da sala e depois elas desapareceram. A única janela estava aberta. "Oh não!" gritou o detetive. "Não acredito que ele escapou de novo!" O homem tirou uma foto do cômodo e a levou para a delegacia. Ali, ele mostrou a imagem para outros detetives e um deles disse que havia resolvido o caso. Dê uma olhada na imagem. Como o detetive resolveu o caso? Ele entendeu que Bruno era um metamorfo. Isso explica por que as pegadas não chegaram até a janela. Além disso, veja toda a comida de pássaro no chão. Ele provavelmente se transformou em um pássaro e fugiu.